E aí, pessoal, chegamos aqui finalmente, né, ao nosso último tópico, tá? Tema 8. Nesse tema a gente vai falar sobre quádricas, tá bom, pessoal? Então, a gente falou sobre reta, falamos sobre plano, e agora o que é essas quádricas, né? A gente vai ver, pessoal, que quádrica é toda a superfície que a gente pode fazer com equações de segundo grau, tá bom? Então, toda equação de segundo grau, a gente pode fazer uma combinação, né, com x, y, z, de que forma que ela faça uma superfície que aí dá esse nome de quádrica, tá? E a gente vai ter várias superfícies quádricas aqui, tá? Por exemplo, uma esfera é um tipo de superfície quádrica, que ela é uma combinação que veio ali, uma simplificação do elipsoide, por exemplo. A gente vai ver superfícies cilíndricas, né? Que é aquela questão como se fosse a lata do leite moça, né? Mas a gente vai ver que a ideia da superfície cilíndrica vai muito mais além do que isso. A gente vai falar também sobre superfícies cônicas, tá? Que são superfícies também que ela tem uma particularidade ali, que a gente vai ver também como é que isso daí funciona, tá bom? Então, em princípio, é isso. É qualquer superfície que a gente pode fazer com termos quadráticos, tá? Por isso que tem esse nome quádrica, tá bom? Então vamos lá para a apresentação? Beleza, então esses aqui são nossos slides, tá bom? Então a gente vai falar particularmente nessa aula sobre o elipsoide, hiperboloide, paraboloide, tá bom? Superfície cônica e superfície cilíndrica, como eu acabei de falar, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Produção aqui rapidinho, tá? Pessoal, é o seguinte, toda superfície que a gente fala, né, superfície quádrica, como eu falei, né, ela vai ter uma equação de segundo grau, tá bom? Observem essa formação aqui, ó. Essa informação aqui, ó. A equação de segundo grau nas três variáveis x, y e z, tá? Professor, beleza, eu entendi. Mas como é que foi feita, foi formulada essa equação aí de segundo grau? Como assim? Como foi feito isso, tá? A ideia é: essa equação foi adquirida fazendo a seguinte coisa, tá, pessoal? Vamos supor que eu quero fazer uma equação. Bora lembrar lá da equação do plano? Na equação do plano a gente tinha isso bem daqui, né? AB mais BXY mais CZ mais D igual a zero, né? Aí você pode observar, pessoal, que isso daí não é uma equação de segundo grau, né? Os termos não estão quadráticos, ó. O que tem elevado aqui ao x é o 1, ao y é o 1, ao c é o 1, tá? Então ele não é uma equação quadrática. Aqui ele já apresenta termos quadráticos, olha só. X ao quadrado é um termo quadrático. Y ao quadrado também é um termo quadrático, tá? E também, por sua vez, o z também é um termo quadrático. É que nem a equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau desse tipo aqui, né? Bora lembrar a equação de segundo grau. ax2 mais by mais cz igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Concordam comigo que é uma equação de segundo grau? Aqui a gente tem uma equação de segundo grau também. Toda essa parte aí ela faz a equação de segundo grau. Mas como é que isso foi feito, professor? Ela foi feita assim, ó, galera. Eu peguei o x menos a elevei ao quadrado, ou mais a, vou colocar mais a, tá? Somei com y mais b elevado ao quadrado, tá? E somei mais y mais c elevado ao quadrado, por exemplo. Bom, então essa equação aí, ó, quando eu vou desenvolvendo, vai aparecer alguns termos dessa equação geral aí já, ó. Bora lá ver eles aparecendo, ó. Desenvolvendo x mais a ao quadrado, ficou aqui, ó, x ao quadrado mais 2ax, né, mais a ao quadrado, certo? Desenvolvo aqui o y, vai ficar y ao quadrado mais 2by mais b ao quadrado. Desenvolvo o y mais c ao quadrado, vai dar
y ao quadrado mais 2cy mais c ao quadrado. Bom, então eu tenho aqui, ó, essas partes quadráticas aqui, ó, certo? Aqui é parte linear, né? E aqui é parte constante, tá? Isso é um desenvolvimento de uma equação qualquer, tá bom? Mas para chegar nessa equação aqui enorme, né? Foi feita aí uma combinação de vários tipos de superfícies que podem acontecer unindo um termo quadrático com outro, tá? Por exemplo, ó, aqui eu tenho um x com x, né? Nessa parte aqui, ó. Só que aqui, olha que eu tenho um x e y. E também é um termo quadrático, tá? Por que termo quadrático, pessoal? Eu quero que vocês pensem em termo quadrático como se fossem as nossas incógnitas. O x e o y é uma incógnita, né? A gente tem estudado aqui vetores, a gente tem visto que é como se a gente tivesse várias equações, né? Vários sistemas de equações. Para o x, para o y e para o z. Eu vou ficar sempre fazendo essas igualdades, não é? Então, x e y é como se isso daqui também fosse um termo quadrático, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem nisso. X ao quadrado é um termo quadrático. Y ao quadrado é ao quadrado. Se eu tiver uma variável com outra variável, é um termo quadrático também. Então, ó, x e y é um termo quadrático. X e z é um termo quadrático. YZ é um termo quadrático, tá? Então, essas combinações aí, justamente que combinações são essas, galera? O plano, né? O plano é formado por quantos eixos? 2 eixos, né? Os planos simétricos, né? Plano XY, plano YZ e plano XZ, né? Então, a gente tem os termos quadráticos aqui, ó. E aqui a gente tem os termos lineares, tá? Então, o termo X, Y, eu acho que deve ser um Z, deve estar errado aqui. E o Z, tá? Então, aqui a gente tem os termos lineares e aqui a gente tem o termo, a constante, né? Então, qualquer equação que a gente chama de superfície quádrica, ele vai ter pelo menos um termo quadrático, tá bom? Então, ó, olha a observação aí, ó. Pelo menos um dos coeficientes A, B, C, D, E ou F tem que ser diferente de zero. Então, se um desses termos, né, se algum desses termos, pelo menos um desse termo aí, ele for diferente de zero, então a gente tem uma superfície quadrática, tá bom? Se por acaso esses caras aqui fossem todos zerados, o que a gente ia ter, galera? A gente dois daqui, ó. A gente ia ter só essa parte aqui. E essa parte é justamente o quê? Um plano, tá? Um plano não é uma superfície quadrática, tá bom? Um plano não é uma superfície quadrática, não sei. Um plano é um plano, tá? Beleza? Então, eu quero que vocês pensem nisso. O que é que a gente vai ver nessa unidade? Né? O que é que a gente vai ver nessa parte da nossa aula? A gente vai ver algumas superfícies que podem ser trabalhadas, né? Pegando termos específicos aqui dessa equação. Então, essa equação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar ela aos poucos, tá? A fim da gente entender qual é a geometria que ele vai formar, tá bom? Então, dependendo da combinação dos termos que eu for zerando ou não, eu vou ter uma superfície diferente, tá bom? Beleza. O que é que vai acontecer, né? A gente vai ver que a identificação da quádrica, ela vai muito em conta de acordo com o eixo que a gente vai cortar, né? Um plano que a gente vai interceptar essa geometria, tá? Então, nesse texto aí, ó, tá falando o seguinte, ó, caso a superfície quádrica dada, né, acima, for cortada por um dos planos coordenados, ou por planos paralelos a eles, né, a curva de interseção será uma cônica. A gente não tratou nesse curso, né, mas o que é uma cônica, galera? Uma cônica é, por exemplo, uma hipérbole. Uma hipérbole é uma cônica. Uma elipse é uma cônica, tá? Um círculo é uma cônica, beleza? Essa hipérbole também, ó. Hipérbole aqui é parábola, né? Parábola e aqui é hipérbole, né? Que fica assim, ó. Faz esse desenho aqui. Tá? Isso tudo aí são exemplos de cônicas, tá bom, pessoal?
Então, de acordo com essa interseção que a gente for fazer lá na quádrica, a gente vai ver a formação desta cônica, tá? E é essa cônica que vai ser destacada, que vai dar esses nomes bonitos que a gente viu aí. Paraboloide, elipsoide, né? Entendeu a ideia já? Então, quando fala elipsoide, opa, tem alguma interseção ali com o plano que está formando uma elipse. Paraboloide, opa, tem alguma interseção com o plano que está formando uma parábola. Hiperboloide, opa, tem alguma interseção com essa quádrica que está formando uma hipérbole. Beleza? Então, capta aí essa ideia. Beleza? Que a gente vai ver isso daqui a pouco. Certo? Então, a gente não tratou aqui, né? Sobre essas superfícies que a gente vê no plano, né? Mas quando a gente intercepta uma quádrica, a gente vai dar uma enxergada nessas superfícies aí, que são justamente extensões de termos quadráticos, né? Onde a gente está analisando só uma das coordenadas, como se a gente estivesse olhando só para um sistema, analisando só um plano XY, analisando só o plano YZ, analisando só o plano XZ, tá? Essa é a ideia. Bora lá. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer? Certo? Aquela expressão geral lá, tá bom, galera? Se a gente for fazer transformações, rotações e translações, né? Com os eixos, a gente vai poder jogar aquele sistema ali, né? Reduzir aquele sistema para um desses sistemas aí, tá bom? Não vou dar mais muitos detalhes sobre isso, né? Até para não complicar muito a ideia. Aí a gente ser mais direto, mais objetivo, tá? Mas aquela equação lá, fazendo algumas mudanças, transladando, rotacionando. Eu até falei em uma aula, né? Aquela questão, se a gente tiver uma bola, uma bola daquela de futebol americano, né? Uma elipsoide, de acordo com as transformações que a gente pode fazer nessa elipsoide, a gente pode até transformar ele em uma bola, certo? De acordo com essas transformações, por exemplo. Então, a bola de futebol americano vira uma bola de futebol aqui brasileiro, né? Que a gente tem costume, tá? E aí o que é que foi feito, né? Naquela equação enorme lá, a gente pode simplificar para 4 formas, tá? Quais formas são essas, professor? Olha, a gente pode transformar para essa forma aqui, certo? Onde cada termo, né, ele leva o quadrado, né? X ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Todas as coordenadas levam o quadrado. E ele fica igualado a D. É uma constante qualquer. A, B, C e D, pessoal, é uma constante qualquer. Tá bom? Ou ele vai se transformar em uma das formas abaixo, tá? Onde eu só vou ter 2 termos quadráticos, ó. Nesse caso eu tenho o x e o y. Abaixo dele eu tenho o x e o z. E abaixo eu tenho o y e o z, tá? Mas aqui a gente já tem uma igualdade a zero, né? Eu estou igualando a zero essas equações, tá? Então, a gente vai ver agora, né, nessa primeira parte da aula, as superfícies que podem ser criadas a partir desses 4 sistemas aí, tá? Onde a primeira equação representa uma quádrica centrada. Então, quando a gente falar, olha, eu quero... Essa quádrica, ela é centrada ou não é centrada? Então, quando vocês verem esses termos aqui, ó, significa que ela é centrada, tá bom? Todos os 3. Se eu tiver x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, então ela é uma superfície centrada. Se não, se eu não tiver todos os termos elevado ao quadrado, significa que é uma equação não centrada, tá? Então, é uma equação, uma quádrica não centrada. Por isso que a gente divide 2 partes, né? Quádricas centradas e quádricas não centradas, tá bom? Bora lá, bora ver um pouquinho sobre isso, certo? Então, superfícies centradas. Vamos primeiro investigar as superfícies centradas, tá? Então, ó, superfície centrada, ela será uma superfície no qual nenhum desses coeficientes, ó, que estão abaixo aí do x ao quadrado, do y ao quadrado, z ao quadrado, é igual a zero. Ou seja, o a não pode ser zero, o b não pode ser zero e o c não pode ser zero. Aí vocês podem pensar, professor, o a, b e c é normal? Não, galera, tá? A, b e c não é normal, tá? São constantes quaisquer,
beleza? A gente falou de normal lá do plano, falamos de normal, né? Só do plano, para falar a verdade, né? Porque da reta é o vetor diretor, né? Aqui não existe essa questão de normal. O que a gente está investigando aqui é a superfície como um todo, tá bom? Então, tira um pouquinho a ideia lá do ABC como se fosse normal, tá? Professor, mas isso daqui não tem nada a ver com aquela representação que o senhor falou lá, não. Aquela representação estava era assim, ó. A x ao quadrado mais b y ao quadrado mais c y ao quadrado igual a d, professor. Tava desse jeito. Galera, mesma coisa aqui, ó. Faz aqui naquele cara, ó. Né? Por quê? É a mesma coisa. Quem é o d? D é 1, tá? Quem é o a? O a é 1 sobre a ao quadrado mais ou menos, tá? O a pode ser mais ou menos 1 sobre a ao quadrado. O b, no nosso caso aqui, ele está sendo mais ou menos 1 sobre b ao quadrado. E o c grande aí, né? Czão, está sendo o quê? Mais ou menos 1 sobre b ao quadrado. Então tá naquela forma, galera. Bom, vocês verem essa forma aí, tá lá. O principal é, ó, esse cara bem aqui, ó. Tá? Então isso daí está determinando que ela é uma superfície quádrica centrada, tá bom? Ok, professor, entendi. Então, qualquer delas, né? Qualquer dessas formas aí a gente chama de forma canônica ou padrão de uma superfície quadrática centrada, tá? Guarda essa informação para identificar mais fácil. Então essas são as superfícies centradas. Elas podem ser de 3 tipos, tá? Pode ser um elipsoide, certo? Pode ser um hiperboloide de uma folha e pode ser um hiperboloide de 2 folhas. Aí vocês podem observar, quem lembra aí, né, de elipse, né? Como é que eu faço uma função elíptica, professor? O que é uma função elíptica? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês a equação da elipse, ó. Olha a equação da elipse. Ela é formada dessa forma, né? Só que aqui a gente está no plano 2D, né? Plano 2D aqui. Olha como é que é a equação. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Não é muito similar, né, galera, com o que a gente acabou de ver? Só que agora a gente tem um z, né? Mas é muito similar. É muito assim. Cara, é a mesma coisa que tá vendo. Porque é isso, tá? O elipsoide, né? O oide, ele dá essa ideia de como se fosse uma superfície, uma elipse de revolução. É como se a gente tivesse com a elipse aqui, ó, e circulasse essa elipse em torno de um eixo. O eixo, no caso, ele está centrado, tá? E aí eu vou fazendo essa revolução aqui na elipse e ela vai formar essa superfície chamada elipsoide. Tá bom, galera? Então vamos investigar essa superfície, tá? Primeiramente. Então, no elipsoide, a gente vai ter a formação da equação dessa forma aí, tá? Onde A, B e C são reais, né? Positivos, no caso, né? Vai ficar com o quadrado, vai ficar positivo, né? E representa os semi-eixos do elipsoide, tá bom? Bora lá para o GeoGebra para a gente ver isso daí, né? Essa equação aparecendo aos nossos olhos. Às vezes fica confuso, né? A gente não enxerga direito essas coisas. Mas bota aí, professor. Bora lá. Ok. Então a gente está aqui no GeoGebra, eu vou fazer aquela equação lá, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os termos A igual a 2, tá? B igual a 3 e o C igual a 4. Tá? Só para a gente brincar com essa geometria, com essa superfície. Vou tirar aqui esse plano para atrapalhar a visualização e vou colocar lá aquela equação, tá? Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado, né, galera? Ao quadrado, certo? Mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c
ao quadrado. Isso é igual a 1, tá? Olha a superfície que foi formada pra gente aqui, ó. Um elipsoide, tá? Parece aquele comprimido de Neosaldina, né? Vermelho, né? Olha o que acontece, galera. Se eu for diminuir o C, ó. Vou diminuir o C. Olha o que aconteceu, ó. O que é que está diminuindo aqui, ó? O que está diminuindo aqui, professor, é o eixo Z, né? Justamente, galera. Aqui eu estou diminuindo o eixo Z, ó. Tá? Lembrando, tá? Os C são positivos. A gente não pode jogar o C negativo, não. Beleza? Então ele vai inverter, tá? Vamos trabalhar só com positivo aqui, pra gente entender melhor. Tá bom? Então, C eu mexo no eixo Z. Se eu mexer no B, o que é que eu vou mexer, ó? Vou mexer com o eixo Y, né? Que é o vermelhinho. Ó. Vermelho ou verde? Bora lá. É o verde, né? Eixo Y, verde, tá? E se eu mexer no A, eu vou estar mexendo aqui, ó, com o eixo X, tá? Então, de acordo com esse parâmetro aqui, eu estarei alterando a geometria desse elipsoide, tá? Elipsoide é o que? É uma superfície, tá? Aí vamos lá, galera. Professor, eu ainda não entendi a ideia por trás dessa formação de uma superfície. Superfície, pessoal, é toda a geometria que ela segue uma lei, tá? Que lei é essa, professor? Qual é a equação, galera? Bora lá, vou voltar aqui para o slide. Qual é a equação? A equação é essa, não é? Então, qualquer ponto x, y e z que satisfaça essa igualdade, ou seja, se eu pegar esse ponto ao quadrado, dividir pelo a ao quadrado, somar mais o y desse ponto ao quadrado, dividir por b ao quadrado, somar mais z desse ponto ao quadrado, dividir por c ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Todo ponto que satisfazer essa equação, essa igualdade, é um ponto que pertence à superfície dessa minha geometria, tá? Desse meu objeto, tá bom? Então é isso que vocês têm que abstrair, entender. Então isso daí não representa o dentro, tudo, é só superfície, essa casca. Pensa naquele negócio de chocolate que o pessoal come, que tem é casca por fora, né, e dentro tem um chocolatinho. M&M, pronto, pensa no M&M. O que é uma superfície? É aquela casca relada e colorida. Aquela casca colorida é a superfície. O que tem dentro é outra coisa, mas a equação aqui ela é a superfície. Não é o miolo, digamos assim, não é a superfície que a gente chama de não objeto rígido como um todo, né? É só a casca, tá? É só a superfície. Beleza? Então, ficou claro aí? Deu um elipsoide mesmo, né? Então, é muito similar àquela geometria do elipsoide, né? Bora continuar? Então, identificamos, né? Se eu encontrar uma equação desse tipo aqui, eu já sei. É um elipsoide, professor. Com certeza que é um elipsoide. Teve a igualdade com 1. Tá todos os termos aí positivos. X ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Não tem o que falar. É um elipsoide. Perfeito. Bora pro próximo, né? Ó, tá aqui o desenhozinho. Melhor lá no GeoGebra, né? Dá pra ver melhor. Certo? E aí a gente tem outras representações, né, baseado naquela equação. É muito similar, só que tem umas certas diferenças, tá? Quais são essas diferenças, professor? Então vamos lá. Ó. Hiperboloide de uma folha. O que é uma folha e o que é um hiperboloide? Vamos lembrar da hipérbole, né? Como é que é um desenho de uma hipérbole, pessoal? Bora ver aqui o desenho de uma hipérbole, ó. Olha só. A hipérbole aqui. A hipérbole é esse lugar geométrico, né? Onde a gente tem essa curva aqui, né? E tem outra curva no outro lado, tá? Isso é o que a gente chama de hipérbole, certo? Olha a equação da hipérbole aqui, galera. Ó. X ao quadrado sobre b ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, o que tem de diferente na elipse é que um termo está negativo, professor. Perfeito. É isso mesmo, tá, galera? Então, isso é no 2D, tá? No plano. No plano.
como é que isso vai para o 3D, professor? Como é que a gente transforma essa hipérbole que está no 2D no 3D? E que desenho ele vai fazer? Então, galera, a hipérbole ele é similar ao que eu falei da elipse, né? Como se fosse um objeto que é transformado, né? Ele é rotacionado em relação ao eixo e ele vai formando um desenho, tá? Vamos ver como é que é esse desenho agora, tá? Então vamos lá, voltando para os slides. Ó. Na equação de hiperboloide de uma folha, a equação característica do elipsoide ficará com um dos termos negativos, indicando qual é o eixo no qual a figura terá maior extensão, tá? Então vamos lá. Ó. Então, se por acaso, qual é o eixo que vai estar de acordo para fazer com que ele se estique, ó, tenha uma maior extensão nesse eixo. Então, se por acaso o Z tiver o valor negativo, então ele vai esticar nesse Z. Se for o X, ele vai esticar nesse Y. Se for o X, ele vai esticar nesse X. Bora ver se isso daí é de fato verdade, né? Então vamos lá. Ele falou que, dependendo do eixo, vai ficar maior. Então, posso dizer o seguinte. Bora lembrar da equação do elipsoide. Como é que é a equação do elipsoide? Ó? X ao quadrado sobre ao quadrado mais y ao quadrado b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso é igual a 1. Isso aqui é do elipsoide, tá? Elipsoide. Como é o hiperboloide, professor? Aí pela descrição está falando que um deles vai ser negativo. E aonde é negativo vai ter maior extensão. Então isso quer dizer que ou x é negativo sobre ao quadrado sobre a ao quadrado é negativo, ou y ou z. Ou seja, vai aparecer algo assim, pessoal. X ao quadrado. Bora tentar reproduzir essa aqui do lado? Vamos? Menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, tá? Vamos tentar reproduzir essa daí que está nessa imagem, tá bom? Bora tentar ver se vai bater isso daí mesmo, né? Que disse que vai ficar maior extensão, né? Bora lá. Bora ver. Então vamos voltar aqui para o GeoGebra, certo? E aqui eu vou desabilitar, tá? E vou criar aqui uma outra superfície que é a nosso hiperboloide, tá? Então, x ao quadrado. Vou trabalhar lá com aquelas variáveis lá, tá? Pra gente brincar um pouquinho. A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1, tá? Bora lá. Olha que legal. Olha a figura que foi formada aqui, ó. Certo? Figura interessante, né? Tá parecendo aqueles jarros, né? Que o pessoal coloca umas plantas, né? Umas fulô, né? Ó, superfície aqui. Bora brincar aqui, ó. Vocês estão observando, ó, que essa parte aqui, ó, ela tá ao longo de que eixo, galera? Ó, do eixo Z, tá? Tá ao longo do eixo Z aqui, certo? Porque o negativo tá no Z, tá? E aqui você pode alterar aqui os parâmetros, deixar ele mais... Ó, de acordo com esse valor aqui, qual é o eixo que está diminuindo? Bora olhar aqui de cima. O A, o eixo que diminui, ó, é o eixo X, ó. O B, o eixo que aumenta ou diminui, é o eixo Y. E o C, professor? O C, bora olhar agora lateralmente, né? Ó. O C, o que é que vai fazer? Ó? Vai fazer com que ele quase se transforme aí um cilindro, né? Quase um cilindro aí, né? Ele vai afunilando, né? Ele está deixando essa hipérbole, né? Essa hipérbole mais côncava, né? Como se tivesse côncava aqui, tá? Então, isso é responsável pelo C, certo? Então, você consegue fazer nessa geometria do jeito que você quiser aqui, né? Utilizando esse parâmetro. Professor, bota um menos aí no eixo Y que eu quero ver. Bora lá, alterar aqui.
Vou alterar aqui essa equação. Aqui eu vou deixar mais. Eu vou colocar menos no y, tá? Menos. Olha o que é que aconteceu, galera. Ó. A hipérbole, ela está relacionada ao eixo y, ó, que é o eixo verdezinho aí, tá? Então, ela tá ao longo do eixo y, beleza? E aí, vale as mesmas coisas, né? Eu vou alterar aqui, eu vou estar alterando o eixo x, tá? Tá alterando o eixo x. Bora olhar aqui, ó, de cima. Ó. Eixo x, ó. Eixo x, tá? Mexo no B, eu estou manipulando o eixo y. Mexo no C, continuo alterando o eixo z, tá? Aqui de cima. O z. Beleza? Então, legal, né? Então, isso é o que a gente chama de hiperboloide de uma folha, tá? Professor, bora lá. Quer dizer que o elipsoide, nenhum termo é negativo. Quer dizer que o hiperboloide de uma folha, um termo é negativo. E o de duas folhas vai ser o quê? Pela lógica, seria dois termos negativos, talvez? Isso mesmo, tá? Então, o hiperboloide de duas folhas, o que é que a gente vai ter? Dois termos negativos, tá? Então, ó, só para ilustrar aqui o Z, né? Vamos para as duas folhas agora, tá? Então, duas folhas quer dizer, aí vamos fazer uma analogia, né? Se for duas folhas, dois termos negativos. Bom, então, se a gente tiver dois termos negativos, a gente vai ter um hiperboloide de duas folhas. Como seria esse desenho, né? Esse desenho seria similar a isso, galera. Então, lá a gente tinha uma hipérbole, é como se, imagina o seguinte, imagina como se eu tivesse uma hipérbole aqui, outra aqui, e aí eu rotacionasse ela em relação ao eixo, e ela vai formando a superfície de forma lateral, né? Vai formando essa superfície que a gente viu lá, que parecia um jarro, né? Parecia a formação de um jarro, uma espécie de um jarro, tá? Nesse de duas folhas, a hipérbole, ela faz, é como se ela estivesse rotacionando em relação a um eixo. Imagina assim, a hipérbole está aqui, ela faz isso, ó. Ela fica rotacionando ela sozinha aqui, ó. E aí ela vai criar essa superfície que vocês estão vendo do lado esquerdo. Do mesmo jeito para o outro lado, ó, ele vai girar em torno de um eixo, tá? Qual eixo seria esse, professor? Seria o eixo que não é positivo? Seria? Bora ver? Então, bora fazer o seguinte. Bora trabalhar com essa equação bem aqui, ó. Eu vou pegar a equação da elipse. Opa. X ao quadrado, mais y ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, z ao quadrado, c ao quadrado, igual. Isso é elipse, tá? O que eu vou fazer? Eu vou zerar, eu vou negativar o termo que tem um y e vou negativar o eixo que tem o x, tá? Vou fazer assim, ó. Menos aqui e menos aqui. Bora ver como é que vai ser essa superfície gerada, tá bom? Então vamos lá para o GeoGebra. Tirar aqui. Vamos fazer outro. Menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre sobre c ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1, né? Bora lá. Tá lá embaixo. E aqui mais. Ó, galera, é porque o outro tá lá embaixo, tá? Fica difícil de visualizar. Bora lá, bora ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Professor, o termo que não tá negativo é o z.
Olha onde é que está definido a folha, ó. Lá no eixo Z, galera. Tá lá no eixo Z, ó. Então a gente já sabe. Se por acaso o termo, né, no caso o termo que não está negativo é o Z, isso significa que as folhas, né, essas folhas elas estão ao longo desse eixo que não está negativo, tá bom? Bora alterar aqui alguns parâmetros, ó. Vou aumentar aqui o A, opa, ele abriu mais, né? Vou diminuir o C. Olha o que acontece quando eu diminuo o C, ó. Quando eu diminuo o C, ele vai descendo, ó. Ele vai chegando mais próximo à origem, ó. Quando eu aumento, ele fica mais distante. Quando eu diminuo, ele vai se aproximando. Tá bem próximo já, ó. Provavelmente essa distância, né, ó. Essa distância aqui de 1,6. Vou colocar aqui quase zero. Não pode ser zero, né? Porque se aí lá não é a superfície, vai ser zerado, né? Você não pode ser zerado, lembra, né? Nem A, nem B, nem C posso zerar. Então, cuidado aí até onde vai descer, tá? Ele vai chegando aí próximo, né? Legal? Ah, professor, quer dizer que se o senhor colocar o termo Y positivo, ele vai ficar ao longo do eixo Y? Bora ver aqui. Bora editar. Ó, vou colocar aqui o Z negativo, tá? E vou colocar o Y positivo agora. Onde é que está agora, galera? Ao longo do eixo Y, tá? Então é o que a gente está vendo lá na imagem, né? Nos slides, tá? A gente está vendo isso daí lá nos slides. A superfície, né? As hipérboles aqui de duas folhas, elas estão em cima do eixo Y, em cima do eixo cujo valor é positivo, tá? Vamos voltar agora para os nossos slides. Massa. Pessoal, muito fácil, muito fácil. Quer dizer que são todos positivos, é elipsoide. Um dos termos é negativo, hiperboloide de uma folha. Dois termos são negativos, hiperboloide de duas folhas. Pronto, é isso que você precisa saber, beleza? Sobre superfícies quádricas centradas na origem, tá? Beleza. Agora vamos para outros tipos de superfície, que são superfícies quádricas não centradas. E a gente vai entender por que esse termo não centrado. Por que esse termo não centrado, né? Então vamos lá. Ok, então essas são situações, pessoal, que a gente tem as superfícies quádricas não centradas, tá? Professor, bora fazer o seguinte, eu não vou falar o porquê que não é centrado. Bora fazer uma dessas geometrias e aí vamos investigar o porquê do centrado ou não centrado. Beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Lembra que eu falei lá que a gente tinha duas situações, né? Para as superfícies quádricas, né? A centrada e não centrada. Lembra? E aí eu falei, olha, as centradas são escritas dessa forma. by² mais cz ao quadrado igual a d, né? Falei isso, certo? E as não centradas, elas podem ser escritas de três formas. Uma delas é essa, né? Ó. Ax ao quadrado, by² mais cz igual a zero. Lembra? Ou ax mais by² mais cz ao quadrado igual a zero, ou ax² mais by mais cz ao quadrado igual a zero. Então aqui a gente tem os casos de superfícies não centradas e aqui a gente tem um caso de superfície centrada, né? Superfície centrada, tá bom? Essas superfícies não centradas, pessoal, ela tem o mesmo formato que a gente viu lá na elipsoide, né? Só que, ó, de novo, ó, o que é que a gente tem aqui?
O CZ, ó, que foi colocado aqui, ele foi para esse lado, tá, pessoal? Ele foi para o outro lado, tá bom? Então, ele foi para o outro lado, de boa. Aqui, o Y, ó, ele foi para o outro lado, nessa segunda situação, beleza? E o AX foi para o outro lado, nessa terceira situação, tá? Então, é a mesma coisa que a gente viu lá nos slides iniciais, tá bom? Então, qualquer cônica que a gente vê dessa forma aí, né, é o que a gente chama de superfície quádrica não centrada, tá bom? Então, guarda essa informação. Tem dois termos quadráticos, x ao quadrado e y ao quadrado, e o outro não é ao quadrado. Ele não está multiplicando por nenhum outro termo. Isso é o que a gente chama de superfície quádrica não centrada, beleza? E aí a gente tem possíveis combinações desses sinais, né, que a gente vai colocar aí, que nem a gente fez lá no elipse, vão permitir com que a gente encontre várias geometrias diferentes, tá? Particularmente, a gente vai ver duas aí, né? O paraboloide elíptico, tá? E o paraboloide hiperbólico, tá bom? Então, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, tá? Como vai ser isso, tá? É bem simples também, similar ao que a gente viu lá no hiperboloide de uma folha e duas folhas, tá? Então, ó, no paraboloide elíptico, tá, pessoal? Formado aí por essa geometria similar ao que a gente está vendo aí na imagem, ele vai ser formado de que forma? Vai ser assim, ó. X quadrado ao quadrado mais b y ao quadrado, b ao quadrado igual a zx. Tá? Ele vai ter essa forma aí, beleza? Então, se eu encontrar... dx não, desculpa. A z, né? Então, se eu encontrar uma fórmula, né, similar ao que a gente está vendo bem aí, então isso significa que essa superfície é um paraboloide elíptico, tá bom? Beleza, professor, tá bom. Quero ver como é que é isso daí. Então vamos lá, ó. Vamos para o GeoGebra. Então vou tirar aqui essa equação também, né? Vamos colocar aí o paraboloide elíptico, tá? Então x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a c vezes z. Eu ainda errei lá no slide, já já corrijo, tá, galera? C vezes z, tá? Isso vai dar o quê? Olha só. Que legal. Aqui é um pote, a bacia do meu cachorro bem aqui, onde eles bebem água. Ó. Um potezinho aí. Lembra daquele negócio lá em Brasília, né? Um negócio que fica assim, outro assim? É similar, galera. Parece demais essa figura, né? Isso é lógico, né? Dependendo dos valores dos parâmetros que a gente for colocar aqui, né? Então, é aquela estrutura bem ali, ó, que o cara lá se inspirou, ó, nessa figura aí, nessa superfície geométrica e tridimensional, tá? Então, observem que esse é o formato, tá? Ah, professor, mas se eu quiser colocar, em vez de CZ, colocar a B, a Y, a X, ou se eu quiser colocar, em vez do CZ, eu quero colocar o BY, o que é que vai acontecer? Seja sacado também, ó. Aqui é o Z, né? CZ. Então ele está em cima de que eixo? No eixo Z. Ele está sendo construído em cima do eixo Z. Se eu colocar BY, ele vai ficar em cima do eixo Y. Se eu colocar AX, ele também vai ficar em cima do eixo X, tá? Bora ver isso, ó. Vou até deixar essa equação. Vou fazer outra, tá? Vou colocar agora um AX, por exemplo, tá? Então vai ficar assim, ó. P ao quadrado sobre y ao quadrado sobre b ao quadrado, tá?
mais z ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso é igual a ax. Olha só, onde é que ele está. Em cima, né, ele está determinado, no caso, pelo eixo x, tá bom? Legal? Aí vocês podem parar e pensar, professor, mas por que o nome paraboloide elíptico? Por quê? Essa figura aqui, galera, ó, se eu olhar aqui nesse eixo, ó, não lembra uma parábola? Né, ó, uma parábola ali, ó, aquela equação de segundo grau, figura que fala equação de segundo grau, né, ó, parábola, né, parábola, né, é uma parábola, certo? E é elíptico por quê? Bora lá, ó, porque aquele é elíptico. Eu vou mostrar para vocês aqui a frente dele, se consigo rotacionar. Ó, aqui o motivo dele ser elíptico, ó. Dependendo dos valores que eu for colocar aqui, é porque está tudo 5. Mas se eu for diminuir, ó, o que está aparecendo aqui para a gente? Uma elipse, né? Por isso que ele é chamado de paraboloide elíptico. Uma parábola, só que o formato que vai ser feito ali, da gente vendo assim de cima, é uma elipse. E quando a gente coloca os termos todos iguais, né? Ele se transforma em um círculo, tá bom? Então, a elipse é como se fosse uma simplificação. Se a gente colocar os termos iguais, ele vira um círculo. Tá? Nesse caso aqui, ele vira um círculo se eu colocar o z e o y iguais, né? Ó, por exemplo, ó, vou colocar aqui o C3 e o B3 também. Isso. 3. O A3 também. Tudo igual a 3. Quase um 3 aqui. Pronto, ó. O que é que aconteceu? Ó? Eu coloco todos os termos iguais, ó. Vira um círculo, né? Vira um círculo. E aí eu vou alterando esses valores, ele vai se transformando em uma elipse mesmo, tá bom? Então isso daí é um paraboloide elíptico. Beleza, professor, mas eu não entendi ainda o porquê de ele ser uma superfície não centrada. Por que não centrada? Vocês podem observar, pessoal, que as figuras que a gente viu anteriormente, eles escalam e eles crescem em relação à origem, tá? Então, a elipse, ele crescia, né? Ele se formava em relação ao centro, como se eu pudesse cortar ele no meio ali. E aí ele vira duas metades simétricas, tá? No caso da hiperboloide de uma folha, né? A gente tinha ele aqui também feito lá na origem, né? Então, se eu corto ele ali na origem, eu divido ele em duas partes iguais, tá? Duas folhas da mesma forma. Ele tá aqui, ó, lá um distante do outro, mas se eu cortar, eu tô vendo coisas simétricas, tá? Então, ele tá centrado ali na origem. Nesse caso aqui, não, ó. Nesse caso aqui, né? Bora lá. Vocês estão vendo aqui pela lateral que eu não tenho como cortar. Se eu cortar aqui na origem, ó, eu não tenho nada do outro lado, né? Não tenho nada do outro lado aqui, não. Ah, professor, mas se você cortar aqui no meio, você tem, né? Teria, né? Mas nesse caso aqui é porque a gente não tem um espelho, tá? A própria geometria não faz um espelho, beleza? Então, é o caso aqui que ele não é centrado na origem, tá? Bora ver outro? O outro é mais invocado, tá? O outro me lembra umas coisas que o pessoal faz de bolo, né? Faz uns desenhos bonitos, assim, coloca no bolo para enfeitar. Que é no caso, vamos voltar para o slide. É o caso do... beleza? Do paraboloide hiperbólico. Deixa até o nome eu trava-língua, né? Paraboloide hiperbólico, tá? Então, nesse paraboloide hiperbólico, o que é que a gente vai ter, pessoal? É similar ao que a gente tinha lá, só que aí vai ter aquele menuzinho maroto, tá?
Então, um dos termos quadráticos ele vai levar o sinal negativo, beleza? Então, se um dos termos quadráticos levar um sinal negativo, a gente vai ter o paraboloide hiperbólico, representado por essa figura evocada aí, ó, tá? Ou seja, vai ser algo similar a isso, galera. X ao quadrado. Aliás, eu esqueci ainda de corrigir aqui, né? Aqui não é AZ, tá, pessoal? É CZ. É CZ. Tá? Desculpa aí o equívoco. Ver se tá tudo igual. Beleza. Certo. Então, ó, no hiperbólico a gente vai ter algo similar a isso. Ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz, por exemplo. Então, um dos termos quadráticos está negativo, então vai rolar aí essa figura trilouca aí, tá? O paraboloide hiperbólico. Beleza? Bora ver como é que seria isso? Bora assuntar aqui como é que seria isso? Então vamos lá, voltar para o GeoGebra, tá? Então pronto, eu vou aqui tirar também essa equação. Vamos criar aqui outra, tá? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre y ao quadrado, agora sobre y ao quadrado, sobre a ao quadrado, certo? Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso igual a cz, tá? Olha só, figura formada. Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco esses valores do A, B e C. Eu acho que isso daqui tá deixando o computador um pouquinho lentinho. Pronto. Bora lá, bora ver isso aqui. Olha só. Figura estranha, né? Deixa eu alterar aqui esses parâmetros para ver se a gente consegue visualizar melhor. Acho que aqui fica melhor. Olha só o formato, ó, galera. Parece aquelas raspas de chocolate, né? O pessoal pega assim, parece uma raspa de chocolate, certo? Isso aqui é o que a gente chama de paraboloide hiperbólico, tá? Sabe, né? Bora analisar essa figura, tá, pessoal? Olha onde é que tá essas bordas aqui, ó. Essa borda tá onde? Essa borda aqui, ó, que é justamente a relação da hipérbole, né? Parte da hipérbole. Eu tenho de um lado, tenho do outro, né? Isso daqui ele tá em cima do eixo Z, tá? Ó, o eixo Z ele tá determinando esse espelho, né? Como se eu estivesse aqui no ponto, onde está o mouse. O centro, né? E ele tá fazendo esse desenho, né? Essa hipérbole, ou então essa parábola, no caso essa parábola, né? Para falar a verdade, em relação ao centro, né? E a gente vê a hipérbole na lateral, né? Então a parábola a gente vê aqui e a hipérbole a gente vê na lateral, tá? Aqui desses lados aqui, certo? Legal. Então, no eixo que está aqui, ó, do lado direito, é onde está definida essa parábola, tá? Que no caso vai ser no eixo Z, né? E esse negativo aqui no eixo Y é que vai estar esses lados aqui da hipérbole, tá bom? Então, figura interessante também. Eu não estou me recordando de nenhum local que eu cheguei a ver essa figura para fazer analogia com vocês, não. Só me lembro de uma raspa de chocolate, né? Só uma raspazinha assim que foi feita assim, tipo assim. Ah, menos, né? Não faz. Mas daqui também, deixa eu ver. Não sei se parece também com uma casca de sorvete. Sei lá. Viajei aqui agora. Bom? Então, isso daqui é a definição de um paraboloide hiperbólico. Tá bom, pessoal? Beleza? Então é só lembrar, né?
Paraboloide hiperbólico, um daqueles termos quadráticos, né, vai estar zerado. Vai estar negativo, desculpa. Vai estar negativado, né? Ou o y quadrado vai estar negativado. Vamos botar aqui para o slide. Ou o x ao quadrado vai estar com menos aqui, né? É o termo, tá? Não é o x que vai ficar negativo, tá, pessoal? O termo que vai ficar negativo, certo? Aí eu vou definir um paraboloide hiperbólico, tá? Pessoal, então isso daqui também vai dar um paraboloide hiperbólico. Vai, tá? Isso também dá um termo, dá um paraboloide, né? Dá uma superfície não centrada, cujo é um paraboloide hiperbólico. Então, o que é que vai poder cair nas nossas questões aí, né? De atividades? É vocês identificarem, de acordo com a equação, se é um paraboloide hiperbólico, se é um paraboloide elíptico, se é um elipsoide, se é um hiperboloide de uma folha, se é um hiperboloide de 2 folhas, por exemplo, tá? Então, isso seriam as questões que podem vir a surgir aí nas atividades, na prova e tudo mais, e no que vocês verem no contexto geral, tá bom? Beleza, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula eu vou explicar sobre os dois temas que faltam, né, que é a superfície cônica e superfície cilíndrica. E aí, na nossa última parte, a gente vai fazer uns exercíciozinhos, tá bom? Envolvendo essas quádricas aí. Beleza, pessoal? Valeu, até mais, a gente se encontra daqui a pouco, tá? Tchau, valeu.